Boa noite, pessoal. Estou entrando aqui, quer dizer, já está virando uma rotina, né? Entrar para comentar um pouquinho o que está rolando na mídia com as candidaturas, seja as entrevistas, as opiniões. E hoje foi o primeiro debate da Band com a presença das candidaturas que estão pontuando melhor nas pesquisas, particularmente Lula, infelizmente Bolsonaro, mas também as candidaturas que estão bem abaixo, mas que também pontuam, como Ciro Gomes, Simone Tebet, e as outras duas candidaturas que, na minha opinião, poderiam nem estar no debate, porque um debate com 6 candidaturas reduz muito a possibilidade dos outros aprofundarem os temas, né? E demora um tanto mais a quantidade de opiniões e de perguntas e de comentários, quando a gente podia ver aprofundados os temas entre menos candidatos para a disputa política eleitoral. Até dá uma certa angústia, né, ver o Lula, por exemplo, debatendo com a Sônia Tronic, né, que deve estar pontuando muito pouco na pesquisa, 1%, quando ele poderia estar fazendo um debate muito mais longo com outras candidaturas. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer alguns poucos comentários sobre o que nós vimos no debate. Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu já participei de debates como candidata a prefeita do Rio, e digo a vocês, não é fácil participar de um debate de televisão com uma imensa expectativa de quem nós estamos representando, da imensa expectativa do que o debate pode apresentar, quando a gente sabe que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, réplicas e tréplicas não são tempo suficiente para a gente dizer o que pensa e muitas vezes o que as pessoas esperam que a gente vai dizer. Porque as pessoas que estão fora do debate, muitas vezes, querem que a gente diga muita coisa. E as pessoas formulam nas suas cabeças muitas respostas que não necessariamente é possível que a gente diga no tempo que tem. Então as pessoas às vezes interpretam a nossa postura de um jeito, ou está apático, ou está muito pouco ofensivo, ou nós estamos defensivos, ou não lembramos de alguma coisa para dizer, e às vezes o tempo não permite, ou às vezes a estratégia de um debate é uma estratégia diferente do que o público espera de nós. Lula entra num debate muitas vezes, por estar à frente das pesquisas, com uma estratégia diferente do que a gente imagina. Ele pode entrar com uma postura de ser sereno, de falar às pessoas com mais calma, de falar com pessoas que estão indefinidas ou indecisas, e não necessariamente ele precisa ser mais agressivo ou muito mais contundente. Depende muito do que como ele entrou no debate, pensando em como realizar esse debate. E vejo que quando ele foi provocado ou foi machucado ou ofendido, ele reagiu, e reagiu com contundência, né? É claro que eu gostaria que ele tivesse dito algumas coisas que ele não disse, mas vejam que o debate predominou muita gente, ou todos contra ele, tentando carimbá-lo de corrupto, o que já era esperado. E para isso ele teve respostas. Ele falou do que o governo dele conseguiu instrumentalizar para a transparência, ele falou da inocência dele várias vezes já comprovada no Brasil e fora do Brasil, ele falou dos 100 anos de sigilo do atual governo, carimbando o atual governo de corrupto, né? E ele reagiu a essas acusações o tempo inteiro. Isso é uma coisa importante dele repetir várias vezes, porque é essa tentativa de tirar votos dele, carimbando ele e o governo dele de corrupto, e particularmente ele. E ele foi ofendido de baixa qualidade por todos, inclusive por candidatos que deveriam estar no nosso campo, como Ciro, né? Simone Tebet erra quando ela tenta equalizar Lula e Bolsonaro. E isso é muito ruim, porque o MDB sempre foi uma legenda do campo democrático. E equalizar Lula e Bolsonaro é um desserviço, como Ciro também fez. Isso é um desserviço que é feito à sociedade brasileira quando se equaliza, se equilibra Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é um cara de recorte fascista, e ele deveria ter sido atacado com este nível de ataque. Ele deveria ter sido caracterizado como ele é, o que ele está fazendo com esse país, com a democracia brasileira, com a agressividade com que ele trata a liberdade no Brasil, com o que ele fez com a ciência, com as universidades,
o que ele vem fazendo com a desgraça do povo brasileiro. A pandemia até foi razoavelmente caracterizada, bem caracterizada com o que ele fez com a vida do povo brasileiro. Mas ele é muito pior em todas as áreas, ou seja, ele é muito ruim na saúde, ele é muito ruim na educação, ele é muito ruim na ciência, ele é muito ruim na democracia, ele é muito ruim na economia, e predominou um tema muito importante que é a questão das mulheres. Ele tentou se salvar falando da sanção das leis e de tantas coisas, mas ele é o que há de pior para as mulheres, porque as mulheres hoje pontuam de forma explícita em todas as estatísticas, né, da escolaridade, da precarização, do desemprego, da violência, da morte pelas chacinas que ele autoriza os agentes de segurança. Hoje é uma autorização para matar. As chacinas, as mortes das mulheres e das mulheres negras, dos filhos das mulheres negras. Isso tem que ficar mais nítido nos debates. E ele é o misógino, e foi misógino com a jornalista, com a própria Simone Tebet. Então, assim, essa predominância no debate em relação às mulheres devia ter sido muito melhor explorada pelo conjunto do debate. E ele precisava ter sido caracterizado assim. E aí, tanto a Simone quanto o Ciro, né, deveriam ter demarcado essa diferença. Lula não é isto. Lula não teve um governo machista, Lula não tem essa característica. E quando Simone e Ciro equalizam Lula e Bolsonaro, eles prestam um grande serviço à sociedade. Então é importante a gente dizer isso, porque é lamentável que não se marque esta diferença. Né? Na tentativa de sobressaírem, como a chamada terceira via, eles traçam um sinal de igualdade entre Lula e Bolsonaro, o que é um desserviço para a sociedade brasileira. Mas esse foi o primeiro debate, terão outros e de grande audiência também, e eu espero que essas coisas consigam se diferenciar e que Lula consiga dizer isto e marcar esta maior diferença, inclusive dizendo isso dos seus adversários. Né? E acho que Lula, que não disse tudo que podia ter dito, mas ele demarcou em alguns momentos diferenças importantes, né? Quando fala da capacidade dele, da credibilidade dele de realizar o que o Brasil precisa, quando ele reagiu a muitas provocações importantes, demarcando na questão econômica, demarcando na questão internacional, demarcando na questão ambiental e demarcando, inclusive, sobre a sua inocência e sobre os 100 anos de sigilo de Bolsonaro. E mesmo na questão da mulher, ele provocou também essa questão e me parece que os outros, para poder marcar a sua diferença, como terceira via, que na minha opinião não existe, porque fascismo não é polo, mas quando essas pessoas equalizam isso, eles prestam um grande serviço ao tentar botar um sinal de igualdade entre os dois. Mas acho que a vida vai mostrando essa diferença e a gente vai conseguir nos próximos debates fazer com que essa diferença fique mais clara. Foi boa essa experiência do primeiro debate e me parece, quer dizer, eu tenho a certeza de que para os próximos Lula vai compreender essa dinâmica do que Simone e Ciro vão fazer. Eu tenho certeza que nos próximos debates essa diferença vai ficar mais nítida e nós vamos conseguir fazer com que Bolsonaro fique ainda mais exprimido do que já ficou nesse debate, onde ele, na minha opinião, foi muito mal Bolsonaro, e vai ficar cada vez pior. E eu espero que esses debates nos ajudem a vencer a eleição no primeiro turno. Estamos juntos. Lula 13, Jandira Fegali 6565. Faz o L e vem.